Ninja Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 6 da temporada 11, A Notícia Nunca Dorme. Quem faz a narração do título do episódio é o Mestre Wu, e ele já se inicia com um rostinho familiar. O Nelson, vamos refrescar a memória de vocês? É um garotinho super fã dos ninja que apareceu no primeiro episódio da sexta temporada, Infame. Ele tava lá no hospital, né? E os ninjas foram lá por causa de uma campanha e tal, para melhorar o dia dele. E ele é o famoso ninja roxo, né? Mas, enfim, o Nelson acorda super empolgado e nós vemos que no quarto dele tem um pôster do Kai, o pôster do Jay, um bonequinho do Lloyd. E aí ele tá muito feliz. Ele vai tomar café da manhã, come um cereal do Ninja Verde, ele prepara um sanduíche, bota na mochila. E aí a mãe dele, a Royce, né? Ela diz, hora de acordar, filho. Então ela o vê lá embaixo das escadas, né? Dizendo, oh, já levantei, mãe. Você lembra que hoje eu vou começar como entregador de jornal? Eu tenho que correr. Ela, tá bom, espera, filho. Eu vou fazer um sanduíche pra você. Ele, não, eu já fiz, tá na mochila. Vou preparar minha bike. Ele vai, né? Começa a encher o pneu. E a mãe dele vai até o Nelson, né? E coloca o capacete de segurança. Antes que o Nelson possa ir embora, a Royce pergunta, né? O que é que ele faz quando chegar no cruzamento, e o Nelson responde, olha para os dois lados. Mãe, eu não sou mais uma criança. E ela responde que sabe disso, mas é bom evitar novos machucados, né? Inclusive, quando o Nelson estava descendo as escadas, vimos um monte de fotos dele machucado, pobrezinho. Inclusive, aí vai uma curiosidade. A vila em que o Nelson mora é a mesma em que o Garmadon criou o Colossus do lado de fora. E através dos curtas lá, Lendas do Monastério de Espindiço, descobrimos que a Harumi morou com os pais nessa mesma vila quando ela era uma criança, antes de ir para Ninjago City. E beleza, o Nelson vai pedalando até Ninjago City, chega num beco lá onde tem o galpão lá de jornal e encontra com seus colegas, né? Que são esses aqui embaixo. Temos a Leroy junto com os outros. E eles são recebidos por esse de boné azul aqui, que é o Sammy. Ele é meio que o chefe, né, e traz alguns comunicados. Por exemplo, a Rota 7 e a Rota 9 são fechadas devido a condições hostis. A Rota 23 foi classificada como Diamante Negro Quádruplo e é para eles evitarem com extrema cautela. Ele pergunta se todo mundo entendeu, eles dizem que sim. Essa moça aqui de cabelo vermelho chega. E o Sammy continua, né, com os comunicados. O Ten Speed e os Pokes estão machucados, então não vieram. E o Knuckles pediu para sair. Ou seja, eles estão com pouco pessoal, mas vão dar um jeito. Ele questiona, certo? Mas a Leroy e os outros estão entediados. Ele diz, certo, gente, as notícias nunca dormem. Que é o lema deles, né? A notícia nunca dorme. E aí o Sammy diz, por último, nós temos um novato aqui, né? Que é o Nelson. Então ele sugere que o Nelson vá com a Antônia, que é essa aqui, que acabou de chegar. E ela vai mostrar, né, como se faz. O Sammy pede pra Antônia trazer o Nelson de volta vivo. E pra todo mundo se mexer diz, vai, vamos. Pouco baixo astral, força do pedal, vambora. Todo mundo pega os jornais e vão cada um pro seu lado, né? O Nelson vai seguindo a Antônia, ele tá meio preocupado, mas ela diz, faça o que eu disser e você vai conseguir, eu prometo. Ele diz, peraí, como assim? Por que eu não conseguiria? Ela, é Ninjago City, meu garoto. Eles estão lá pedalando, vão no meio do trânsito mesmo, entregando o jornal pra cá e pra lá, quando um monte de meteoros de fogo começam a cair na cidade e deles surgem cobras elementais, que vão atacando tudo em volta, né? O Nelson faz um monte de perguntas desesperado, mas a Antônia só pede para ele baixar a cabeça e continuar pedalando. Ele pergunta no que isso vai ajudar, mas ela não responde, né? Em meio ao caos, eles continuam a entrega. Então é quando o Samurai X aparece, né? Luta contra as cobras elementais. E a Antônia pede para o Nelson esperar o sinal. Quando ela disser, é para ele ir o mais rápido que puder. A Samurai X abre uma abertura, né? E eles vão a todo vapor. Só que aí o Nelson para, né? Ela pergunta por que parou. Ele diz que o Samurai X precisa de ajuda. A Antônia diz, acredite, ele não precisa, ele dá conta. Eu falei, vamos embora. E aí o Nelson decide seguir, né? A Antônia, eles fazem uma pausa num beco para almoçar.
E ele questiona, é sempre assim por aqui? Ela diz, assim como? Aí ele, sei lá, tipo, mísseis, monstros, cobras, bolas de fogo, robôs gigantes. Ela, basicamente, da outra vez foi um monstro de pedra gigante, uns motoqueiros loucos. Referências ao Colossus e aos filhos de Garmadon, né? Inclusive, tipo, vocês devem estar perguntando, por que eles se referiram a Samurai X como ele? Gente, poucas pessoas sabem que a Pixel é a Samurai X. Só os ninjas, o Wu e o pessoal que tava lá, né? No monastério. O Cyrus Borg também deve saber, mas cidadãos comuns, como Nelson, que nem mora na cidade, né? Antônia, não sabem. Por isso que eles chamam, né, de o Samurai X. Mas enfim, o Nelson vai pegar o sanduba dele na mochila, só que ele foi atingido por uma bola de fogo e carbonizou. Então a Antônia divide a comida dela, ela tem um sanduba reserva, né? Ele agradece e ela diz que eles são entregadores, eles têm que se apoiar. A cidade é uma loucura, mas cada um faz a sua parte, né? Eles podem não ser ninjas, mas o trabalho deles é importante. Pois as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Ela repete o lema lá, a notícia nunca dorme. Então o Nelson continua as entregas junto com a Antônia e ele vai demonstrando ser um cara bem habilidoso. Ele vai desviando lá das cobras elementais e os dois saltam uma viatura, né? Enquanto entregam jornais. Inclusive um cidadão diz, obrigado novato, obrigado Antônia. Eles param ali perto quando uma outra bola de fogo cai numa pracinha, né? E eles vão ajudar, porque é uma pessoa e é ninguém mais ninguém menos que o Clutch Powers. Então a gente já descobriu onde a Aspira o lançou, né? E aí ele fica, onde é que eu tô? Que dia é hoje? E Antônio diz, segunda, você tá indo em Jago City. E aí vai uma referência bacana de metalinguagem, né? Pois esse episódio, quando foi ao ar, lá na Austrália, né? Saiu numa segunda-feira. Pois é, que irônico. Mas enfim, o Nelson diz que ele deve ter batido a cabeça com força e tal. E o Clutch diz que ele precisa avisar alguém. Os ninjas estão presos e precisam de ajuda. O Nelson pergunta onde, ele diz, na pirâmide lá no deserto. Vocês têm que ser rápidos porque... Ele desmaia, é levado por uma ambulância, né? E o Nelson ainda está preocupado com o que o Clutch falou. Mas a Antônia diz, não, nós somos entregadores, isso está muito além do nosso alcance. Ele pergunta onde fica o monastério de Espindito, ela diz, esquece, isso não é nosso problema. Ele, olha, é nosso dever informar a todos. Ela, tá bom, o monastério fica pra lá, mas o único caminho é pela Rota 23. E você não vai gostar, acredite em mim. O Nelson fala que todos precisam fazer a sua parte, né? A própria Antônia foi quem disse isso pra ele. Ela, tá bom, mas não se afaste, pois a coisa pode ficar feia. Eles vão cortando o caminho, desviando lá das cobras, né? Que estão atacando em Jago City. E eles chegam na Rota 23, que é uma ponte, mas ela tá partida. A Antônia pergunta se ele quer mesmo continuar. Só que eles já foram cercados por uma cobra elemental ali por trás. Ela diz que é agora ou nunca. E que é pra o Nelson ser rápido e fazer o que ela fizer. E aí ele conseguirá, né? Ela vai, pedala super rápido, consegue saltar pro outro lado da ponte. Só que o Nelson trava, ele diz que não consegue. Ela diz, você não tem escolha. Então o Nelson olha pra lá, ele tira o capacete, olha pra o desenho de um shuriken, né? Então ele levanta o gorro lá, o capuz de ninja roxo dele, põe o capacete, diz que ninjas nunca desistem. E o ninja roxo faz o salto dele. Ele consegue e fala, eu tô viva, eu sabia que tu ia conseguir, moleque. E aí os dois finalmente chegam, né, no monastério de Espindito, já tá quase no pôr do sol praticamente. E o Nelson mal consegue acreditar que eles estão ali, né? A Antônia bate na porta, e no portão, né, do monastério e diz, espero que você saiba o que vai dizer. Ele, peraí, eu? Por quê? Por que eu? Ela, a ideia foi sua. Então o mestre Wu abre a porta, né? E diz, jovens, o que vocês estão fazendo aqui? E o Nelson diz, é o seguinte... Nós achamos um cara na cidade, ele veio de uma bola de fogo e disse que os ninjas estão em perigo. O mestre Wu fica, peraí, que? Onde? Como? E aí o Nelson diz que eles estão presos numa pirâmide no deserto. O mestre Wu diz, peraí, vocês vieram de tão longe pra me dizer? Pra me contar? E o Nelson responde que estão fazendo a parte deles, como todo mundo, né? O mestre Wu agradece e diz para o Nelson que ele o lembra de um outro rapaz que já foi aluno dele, o Lloyd. Então ele comenta que precisa avisar a Pixel sobre isso, né? Ele agradece aos dois, manda eles irem para casa, tomar cuidado, né? E aí o Nelson fica super empolgado, pois o mestre Wu o comparou com o Ninja Verde. E aí a Antônia diz, tá, vamos lá, Ninja Roxo, a notícia nunca dorme. E aí eles saem, né, do monastério e voltam para a cidade. E assim se encerra mais um episódio de Ninjago. Mas é isso, gente. Foi um filler. Mas foi bacaninha, foi divertido. E é isso.
Bicho, fica por aqui, espero que tenha gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Fico Deus, coração, Jesus te amo. Forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.